ter a alegria e o privilégio de sermos ministrados pelo presbítero Glauco, homem de Deus, zeloso pela sua palavra. Vamos, então, ouvir com atenção, com alegria, com disposição no coração, a palavra do Senhor, através do presbítero Glauco. Eu sou muito grato, porque eu tenho prazer em meditar na lei do Senhor. E sou encorajado pela presença dos irmãos queridos aqui, que também têm esse anseio, esse anelo de sempre conhecer mais e mais a palavra de Deus. Eu quero convidá-los para abrirem a Bíblia no 2 Timóteo, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 a 5. Inicialmente, é o nosso texto básico para meditação que faremos agora pela manhã. Segunda carta a Timóteo foi a última carta escrita pelo apóstolo Paulo. Nessa ocasião, ele estava preso em Roma. Seria logo julgado e, por fim, foi executado. Timóteo estava em Éfeso. Ele era pastor da igreja em Éfeso. Paulo já havia escrito uma carta anteriormente, a primeira carta, mas em outras circunstâncias. Paulo estava em viagem missionária, então escreveu a Timóteo com o mesmo objetivo da segunda carta. Era para alertá-lo das falsas doutrinas, os falsos ensinamentos que estavam se disseminando nas igrejas. Aliás, foi lá em Éfeso que Paulo, ao despedir-se, preveniu que depois da sua partida as coisas ficariam difíceis. Muitos aproveitadores entrariam na igreja e desvirtuariam o ensino evangélico. E Paulo estava preocupado com isso. Então escreveu essa segunda carta, justamente para prestar esclarecimento e encorajamento a Timóteo sobre as falsas doutrinas, os desvios que se disseminavam na igreja. E logo à frente aqui, ele pede a presença até de Timóteo, se ele pudesse ir lá para conversarem e ele instruir melhor. Mas vamos à leitura então do texto. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras aos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Senhor nosso Deus, estamos agora diante da tua palavra. Que o teu Espírito Santo nos guie, nos ilumine a compreensão de toda a verdade, Senhor. Nos ajude em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, a igreja evangélica tem experimentado um extraordinário crescimento numérico. Estou frisando, hein? Crescimento numérico. Nem sempre nesse grande número há um misto de gente e de crenças que não se enquadram num padrão evangélico. Muitas vezes esse crescimento
não se enquadra no padrão evangélico. Contudo, esse rápido crescimento é motivo de alegria, mesmo que alguns critiquem e o condenem, como se o mal fosse o crescimento em si. Isso é bom, porque faz parte do crescimento que é a quantidade. Então, o crescimento numérico é bom, porque faz parte da quantidade. É necessário que o número de evangélicos cresça. Lá no livro de Atos, nós vemos que dia a dia o Senhor acrescentava à igreja os que iam sendo salvos. Mas é preciso que essa quantidade, para ser uma bênção, tenha qualidade. Quantidade é bom, mas melhor é ter também qualidade. Somos um país de grande população evangélica, o que mostra que numericamente nós vamos bem. O Brasil tem um bom número de evangélicos e esse número é crescente, vai aumentando. Mas a mentalidade dessa grande massa não é boa. O perfil teológico dessa gente toda não é sadio. Ao mesmo tempo, então, que nós comemoramos o crescimento numérico, podemos lamentar o decréscimo da qualidade doutrinária no meio evangélico. A igreja está composta de um grande número de pessoas que mais querem se servir de Deus do que servir a Deus. A teologia da igreja está marcada por diversas teologias. Isto na literatura. Tem tanta literatura por aí, mas cujo conteúdo não é sadio. A propósito, ali nós temos alguns livros expostos que são sadios, que estão à disposição para quem quiser ler. Parece que é a Emanuele que está cuidando dos livros ali. O presbítero Marcelo. O Marcelo. A Ellen. A Ellen, então. Aqueles ali são recomendáveis. Estão à disposição, podem ler para edificação, para conhecimento, mas muito do que se distribui por aí em literatura, infelizmente é distorcido da doutrina sã, sadia. No rádio, quanta coisa tem no rádio aí? Quantos programas ditos evangélicos que às vezes, muitas vezes, não correspondem a uma doutrina sã. Na televisão, igualmente, quantos programas que tem aí que não são muito doutrinários. Na música, a música gospel tem proliferado aí de maneira grande mesmo. Mas as músicas são sadias, têm doutrina. Nos púlpitos, o que tem que ser pregado nesses púlpitos dessas igrejas evangélicas, também não se recomenda muito. Na prática dos evangélicos, que tem crescido o número, também tem se formado uma mentalidade predominantemente desviada do padrão bíblico. O apóstolo Paulo, então, nesta carta que ele escreveu a Timóteo, orienta o jovem pastor quanto à realidade de um tempo que sobreviria, em que se intensificariam as dificuldades, o comportamento dos homens, a intolerância para com a sã doutrina, a busca de mestres conforme seus interesses, recusa da verdade e tantos outros desvios doutrinários que aconteceria no meio evangélico. Nós vamos enumerar alguns desvios. São tantos. Vamos mencionar uns poucos. Qual uma teologia que está se disseminando entre o povo evangélico?
é a teologia do abracadabra. É isso mesmo. Há hoje uma forte tendência de se entender o poder de Deus como semelhante às artes mágicas. Em consequência disso, muitos passam a imaginar receberem as bênçãos de Deus como num passe de mágica, com objetos encantados, palavras-chave que liberam o poder de Deus. Agem como Simão, que é registrado em Atos dos Apóstolos, que queria comprar o poder de Deus para então impor ou pedir o Espírito Santo sobre os outros. Deus é visto por muitos, como sendo o gênio da lâmpada, que basta esfregar ali, Deus aparece para satisfazer os seus desejos. E uma série de objetos são usados, como o milho ungido, a vassoura sagrada que varre os demônios, rosa ungida, água milagrosa, sabonete do descarrego, e assim por vai. Desvios tantos é a mágica do poder de Deus. Uma outra teologia que tem proliferado é a teologia do País das Maravilhas. É uma marca da teologia da igreja de hoje. É chamada de prosperidade. Quem tem fé é rico. Tem que ser rico, tem que ser sadio. A virtude cristã para eles é a riqueza, é a prosperidade. Jesus morreu na cruz para sermos economicamente estáveis. Existe até a corrente da vida regalada, onde se pede a Deus riquezas como a de Salomão. Não se pede a sabedoria de Deus, pede-se riquezas como a de Salomão. Assim, o paraíso é na terra. Uma vida sem problemas, sem enfermidades, com carro na garagem e tudo mais. É a vida da teologia, que tudo é bom, é próspero, nada de ruim acontece. Tem outra teologia, a teologia do super-homem. É outra tendência de se tornar certos homens como se fossem os heróis da fé. São vistos como semideuses. Os títulos para designá-los já não bastam. Pastor, reverendo, é pouco. Eles querem ser vistos como bispos, apóstolos, e até se lhe atribuírem o título de Messias, eles aceitam. É uma supervalorização do homem, do antropocentrismo. E não faltam os animadores de auditório no meio evangélico, os leiloeiros de bênçãos. O apóstolo Paulo, já lá em Coríntios, advertiu que eles não mercadejavam a palavra da verdade como muitos estavam fazendo. São mercadores de bênção. E acabam virando esses super-homens como heróis, ídolos, e não como mártires da fé. Uma outra teologia que tem proliferado muito é a teologia da onda. Outra tendência no meio evangélico são os modismos. De repente surge algo novo e passa a ser a sensação do momento no meio evangélico. Acontece num lugar e vira regra para atestar a presença de Deus. Já se fala até da primeira, segunda e terceira onda do Espírito. E de onda em onda, o povo evangélico segue em busca de novidades, nem sempre preocupados com o que é bíblico, mas sim com o que é novo, como a teologia do dente de ouro, do sopro do tombo, dos urros, da gargalhada sagrada, e são modismos. Eles querem coisas novas. Tem também, irmãos, a teologia do aqui e agora.
Se algum tempo no passado a igreja esteve projetando suas esperanças para o futuro, tornando-se extremamente escatológica nas suas respostas à calamidade humana, agora se tem tornado imediatista e pragmática, como é o mundo ao redor. A fórmula para atrair os pecadores é dizer não ao que Deus fará ou nos dará em uma vida por vir, e sim dizer o que pode ser feito hoje, aqui e agora. Se no passado a igreja tirou os pés da terra, agora tem tirado a cabeça do céu. Em nome desse imediatismo, tem levado as pessoas a estarem mais interessadas em servir-se de Deus do que servir a Deus. E outros tantos. Seria extenso mencionar os desvios doutrinários que estão proliferando no meio evangélico. Mas então, quais os prejuízos de uma teologia enferma, rasa como essa? Em decorrência dessa enferma e instável teologia, pode-se perceber no cotidiano do povo evangélico alguns prejuízos. Primeiro, imaturidade espiritual. A igreja vive, como diz o autor da Epístola aos Hebreus, dependente do leite espiritual e não suportando o alimento sólido. Se a teologia é rasa, a igreja é imatura. Por essa razão, a compreensão das Escrituras é limitada, ora ficando aquém das mesmas, ora indo além. Eu vou convidar os irmãos para abrirem a Bíblia em Hebreus 5, de 11 a 14, carta aos Hebreus 5, de 11 a 14. Eu vou ler. Diz assim a palavra: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, essa imaturidade espiritual acontece no meio evangélico. Outro prejuízo, a superficialidade doutrinária. Lá em Atos, os irmãos conhecem, 2:42, é dito que a igreja primitiva, que ela perseverava na doutrina dos apóstolos. Por que perseveravam? Porque a conheciam, por isso perseveravam nela. Hoje, o conhecimento das doutrinas é superficial. Há gente, por exemplo, que se assusta no meio evangélico quando se fala em ressurreição do corpo, quando se fala em encarnação do Verbo, que Deus encarnou-se em Jesus, que se assustam e descreem da predestinação, que não aceitam a soberania de Deus e outros temas que eles não conhecem, porque não têm profundidade na doutrina. Vamos na primeira carta de Timóteo agora, capítulo 3. Vamos lá na primeira carta de Timóteo, capítulo 3. Vou fazer a leitura dos versículos 10 a 17. Diz assim, 1 Timóteo 3, 10 a 17. Também sejam esses primeiramente experimentados e se mostrem irrepreensíveis. Eu troquei o texto, 2 Timóteo, né? 2
2 Timóteo, desculpe. Tu, porém, tens seguido de perto meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. Timóteo tinha acompanhado, aprendido com Paulo. Ele conhecia em profundidade a doutrina do Evangelho. Mais um prejuízo dos desvios doutrinários: exageros quanto à fé. Há muita gente com fé nos agentes de Deus e não no Deus que age. Outros têm fé na fé dos líderes da comunidade. Um exemplo bem claro disso é o que aconteceu com a igreja cristã. Desviou-se. Desde os primórdios dos apóstolos, a igreja foi se desviando, abandonou a Bíblia, abandonou a doutrina. E o que aconteceu? Teve que haver, por fim, uma reforma para a volta à sã doutrina. Outro prejuízo: a apostasia. O maior dos perigos é da igreja deixar de ser evangélica, de se enveredar por caminhos escusos, de se afastar da verdade. Um exemplo bem claro disso foi, então, o que aconteceu com a igreja cristã. Distorções do avivamento. Outra atitude que prejudica o meio evangélico. Não se pode negar que Deus tem atuado em muitos do que tem acontecido no Brasil. Deus tem feito maravilhas de certo, pois há barreiras que ruíram com a intervenção de Deus. Contudo, temos que tomar extremos cuidados, pois podemos transformar um avivamento em mero sensacionalismo. O que tem acontecido são muitos shows por aí, sensacionalismo, espetáculos, distorções do avivamento. E por fim, alguns prejuízos são tantos, mas vamos citar mais um: a aversão ao evangelho. Um outro prejuízo notório que uma teologia enferma produz é um sentimento de repulsa e aversão por parte dos não crentes ao evangelho. Isso acontece. A igreja comete tantos abusos, os evangélicos cometem tantos abusos, que os não crentes se ridicularizam, se escandalizam e criam então uma aversão ao evangelho, contrariando o que aconteceu lá no princípio com a igreja cristã, que todos então passaram a simpatizar com a igreja, ao ponto de chamá-los de cristãos. Esses aí são verdadeiramente seguidores de Cristo. Esses são cristãos. 2 Timóteo 3, 1 a 9. Vamos ler aí, para ver o que acontece quando a igreja ou os evangélicos se desviam. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, daí, negando-lhes, entretanto, o poder. Foge também desses. Pois entre esses se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecado, conduzidos por várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo como Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque sua insensatez será a todos evidente,
como também aconteceu como a daqueles. Então são algumas causas que prejudicam o evangelho. A imaturidade espiritual, a superficialidade doutrinária, exageros quanto à fé, apostasia, distorções do avivamento, aversão ao evangelho, tudo por causa de desvios doutrinários. Mas então, qual é a resposta bíblica a essa teologia enferma que está aumentando? Paulo recomenda a Timóteo que nesses tempos de teologia enferma, ele pregasse a palavra com instância, mesmo que isso fosse inoportuno. Estando a teologia enferma, o único remédio é pregar só a Escritura, só a Bíblia. Esse é o remédio para corrigir os desvios doutrinários. Só assim resgataremos a sã doutrina ou a sã teologia. Vamos voltar ao texto que nós lemos no princípio? Conjuro-te, capítulo 4, versículo 1 a 5. Conjuro-te, Paulo insiste, perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Esse é o remédio. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Isso que tem que ser feito. Então, 3 etapas dessa pregação devem ser seguidas. Primeiro, correção. Voltar-se para a Bíblia. Detectar o erro e substituí-lo pelo que é correto. Colocar a doutrina dos apóstolos no devido lugar. Rejeitar as fábulas e tudo que não tem fundamentação nas Escrituras. É o que diz o versículo 6 e 7. Tu, porém, se sóbrio, rejeita as fábulas, aquilo que não consta na Bíblia, não se pregue, não se ensine, não seja seguido. Segundo, repreensão. Trabalhar a consciência, pois a teologia errada leva a uma vida prática errada, como os conceitos errados na mente. Não podemos ser perfeitos e perfeitamente habilitados para toda a boa obra. Correção, repreensão. 1 Timóteo 6,17, vou ler aqui. 1 Timóteo 6,17. Exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade das riquezas, mas em Deus, que tudo proporciona ricamente para o nosso aprazimento. E por último, exortação. Correção, repreensão, exortação. Apontar para a verdade. A pregação da palavra cura o coração, encoraja e gera as motivações certas para se buscar e permanecer na verdade. Paulo exorta com perseverança o ensino da verdade, para que nesse tempo difícil, mesmo com toda a oposição, permaneçamos na sã doutrina. 2 Timóteo 4, de 11 a 16. 2 Timóteo 4, de 11 a 16. 1 Timóteo 4, 11 a 16. Desculpe, eu estou confundindo as duas cartas. 1 Timóteo 4, de 11 a 16. Ordena estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas, e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Exortação contínua.
correção, voltar-se para a Bíblia, repreender o que está errado e exortar, então, a perseverar na doutrina. Irmãos, estamos em tempo de muita inquietação e misticismo. Há aversão às verdades dogmatizadas e absolutas como as que são nos reveladas pela palavra. Muita aversão, devido à atitude de desvios do meio evangélico. E nos cabe, como igreja cristã, sermos plenamente evangélicos e não abrirmos mão de uma teologia bíblica, sadia, comprometida com Deus e não com os homens, com a eternidade e não com o presente século. Assim sendo, não seremos contados com aqueles que não suportam a sã doutrina. Para finalizar, eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em Efésios, capítulo 4, versículos 14 e 15. Efésios, capítulo 4, versículos 14 e 15. Por que essa advertência? Diz a Bíblia: para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, o aumento, como falamos no princípio, é bom aumentar em número, mas tem que também acompanhar nesse número uma doutrina sadia, uma doutrina bíblica, para que não hajam desvios e então sejamos edificados. Que assim Deus nos abençoe. Amém. Pastor?